Olá pessoal, bom, agora na videoaula de hoje nós vamos falar das características do Python. Entre elas nós vamos citar a simplicidade do Python, a facilidade de aprendizado, o fato da linguagem ser portável, extensível, embarcável, a tipagem ser dinâmica, o controle dos blocos ser por indentação, tá ok? Então vamos começar. Simplicidade. A simplicidade do Python, nós temos aí três fatores que tornam ela uma linguagem simples. A primeira delas aí é o fato da linguagem não possuir delimitadores de bloco, como por exemplo begin e end, ou as famosas chaves, né? O fato da linguagem ser de alto nível torna a linguagem simples porque você não precisa se preocupar com detalhes de baixo nível, como por exemplo a verificação da quantidade de memória utilizada. Essas verificações, se uma memória pode ser alocada ou não há espaço disponível, tudo isso não é necessário em Python e isso torna a linguagem mais simples. Outro fato é não haver pré-declaração de variáveis e os tipos das variáveis serem determinados dinamicamente. Python é uma linguagem de fácil aprendizado devido à sua simplicidade, que nós acabamos de citar, devido a uma sintaxe extremamente simples e também as palavras reservadas, onde em quase sua totalidade possui um caráter de pseudocódigo, ou seja, são palavras que se assemelham muito ao nosso dia a dia, as palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, e isso facilita o nosso entendimento, facilita o nosso aprendizado. É uma linguagem livre e de código aberto. Python é um exemplo de free and open source software, ou seja, você pode distribuir livremente cópias deste software, ler seu código-fonte, modificá-lo e usar trechos em novos programas livres. O software livre ele tem ganhado muito espaço hoje na indústria, ele tem ganhado muito respeito, né, pelo seu crescimento, pela sua importância hoje, pelo fato também de fazer com que as empresas economizem muito, não gastando tanto com o software proprietário, que também não permite ao desenvolvedor daquela determinada empresa mexer no código-fonte e desenvolver ferramentas em cima daquele software, certo? E Python está aí para mostrar que isso é verdade. Como disse, Python é uma linguagem de alto nível. Quando você escreve programas em Python, não há necessidade de se preocupar com detalhes de baixo nível, tais como manipular a memória utilizada pelo programa, certo? É uma linguagem portável, e aí cabe a gente analisar com cuidado essa portabilidade. Por quê? Python ela foi portada, ou seja, modificada para funcionar em muitas plataformas. Todos os seus programas em Python podem rodar em qualquer uma das plataformas sem precisar de mudanças, desde que, então é aí que entra o cuidado que nós temos que ter, desde que você seja cuidadoso o suficiente para evitar usar características que dependam do sistema. Então a portabilidade de Python ela se limita a isso. Se você utilizar características que dependam daquele sistema específico que você está usando, talvez você não consiga executar esse programa na sua íntegra sem realizar alguma modificação nele. No segundo tópico aí nós temos alguns sistemas onde Python pode ser utilizado, né? Bom, Python também é uma linguagem extensível. O interpretador de Python ele é facilmente extensível, incorporando novas funções e tipos de dados implementados em C ou C++, ou qualquer outra linguagem acessível a partir de C. E o Python também se adequa como linguagem de extensão para customizar aplicações. Como exemplo aí nós temos o QuantumGIS, que é uma ferramenta gráfica, né, para poder ilustrar essa característica aí do Python. Python também é embarcável, e o que torna Python embarcável é a possibilidade de ser incorporado como uma linguagem de script. Você pode embarcar Python em seus programas C e C++ para fornecer funcionalidades de scripting aos usuários dos programas. Bom, Python também é uma linguagem interpretada. As linguagens de programa são classificadas como interpretadas ou compiladas. Vamos aí entender mais ou menos o que é uma linguagem compilada e o que é uma linguagem interpretada. Uma linguagem compilada
ela possui essa característica aqui que nós estamos vendo na figura 1, esse processo simplificado de compilação, onde nós temos aqui inicialmente o código-fonte, o código que você criou. Ela vai passar por um compilador, esse compilador vai verificar erros, então a verificação de erros está aqui no compilador, e isso garante uma eficiência maior a linguagens que são compiladas, porque você não gasta recursos computacionais em tempo de execução verificando esses erros que podem ser verificados no tempo da compilação. Então é gerado um código objeto, e esse código objeto passa por um executador, e esse executador gera então uma saída. Temos aí um exemplo de compilação na linguagem C. Temos no nosso programa-fonte, ele vai passar por um compilador. Caso haja algum erro, vai ser apontado em tempo de compilação, e então ele vai gerar uma linguagem de máquina, que é o programa-alvo, e a partir daí vai passar pelo executador e vai gerar a nossa saída. Já na interpretação, nós temos aí um processo simplificado de interpretação, onde nós possuímos o código-fonte, o interpretador e a saída. A vantagem da interpretação está no fato de que, se eu declaro uma lista com 10 elementos, eu posso reduzir esses elementos, a quantidade de elementos, posso aumentar a quantidade de elementos, posso modificar o valor dos elementos que estão lá dentro em tempo de execução, sem que haja o perigo de não haver, por exemplo, memória disponível e a minha linguagem não ser capaz de tratar isso, já que todas essas verificações são feitas em tempo de execução. Já na linguagem compilada, tudo isso é feito em tempo de compilação, certo? Tipagem dinâmica. Bom, essa é uma das grandes vantagens também do Python, diferentemente de outras linguagens, como C, por exemplo. No Python não precisamos declarar as variáveis. O tipo ao qual a variável está associada pode variar durante a execução do programa. Isso não quer dizer que não existe um tipo específico definido, não quer dizer que Python tem a tipagem fraca. As variáveis sempre assumem um único tipo em um determinado momento. E para ilustrar isso aí, eu queria mostrar para vocês aqui isso que nós estamos conversando agora. Nós vamos aqui abrir uma janela nova do idle, o ambiente de desenvolvimento integrado capaz, o que nós estamos utilizando nessas videoaulas, para que nós possamos ver também na prática. Bom, eu vou criar aqui uma variável e vou atribuir a ela o valor 8. Se eu mandar agora imprimir o tipo dela utilizando o type, que é uma função que já vem pronta do Python, eu tenho aí variável, e aí ele me imprime o tipo inteiro. Por quê? Porque eu atribuí um valor inteiro a esse identificador. Então, no momento em que eu fiz isso, a amarração que foi feita da variável com o tipo inteiro. Se eu agora modificar o valor que eu atribuo a essa variável, por exemplo, colocar 8.0, a amarração que vai ser feita vai ser de variável com o valor do tipo float, devido ao valor 8.0 que eu atribuí a ele. Então, type me perdoem o erro. Temos aí então o tipo float, porque, torna a repetir, o 8.0 que eu atribuí à variável. Se agora eu resolver então, como última demonstração, colocar aqui uma string, ele aceita, ele não recusa. Então nós vemos aí claramente o tópico 2 aqui do nosso slide acontecendo. O tipo ao qual a variável está associada pode variar durante a execução do programa. Nós vemos aí então que, se eu mandar imprimir, ele vai imprimir para mim string, certo? Bom, era isso aí que eu queria que vocês vissem. Vamos voltar agora à nossa apresentação, e agora entramos numa questão muito interessante do Python, que é o controle de bloco por indentação. É uma vantagem de Python,
porque te obriga a organizar o seu código, certo? Os blocos são demarcados apenas por espaços, né? Esses espaços com essas setas que vocês estão vendo aqui. Todas essas setas aqui, quando você aumenta a indentação, você diz ao programa que que essas instruções pertencem a esse bloco de código. Essas instruções a esse bloco, certo? Ok. Vamos ver aqui então um exemplo do que o slide está falando, certo? Vamos dar aqui um Ctrl N e abrir uma janela aqui para desenvolvermos. Vamos usar uma palavra reservada do Python, def, vem de definir, definição. Vamos definir então uma função qualquer. Essa função recebe 2 parâmetros. E então, reparem que, tanto aqui quanto aqui, nós temos os 2 pontos que marcam o início de um novo bloco. Os 2 pontos estão aqui. Vou minimizar aqui para vocês verem melhor. Vejam, 2 pontos são obrigatórios. Então, depois dos 2 pontos, início de um bloco. Depois dos 2 pontos, outro bloco. Depois dos 2 pontos, você tem aqui outro bloco, que é esse aqui, essas instruções. E quando você retorna a indentação e ela se torna aqui paralela ao início do bloco maior, então você percebe que chegou ao fim do programa, certo? Bom, vamos lá. Vamos aqui atentar agora para a nossa função que nós vamos fazer. Vamos aqui, se A for menor que B, vejam que mais uma vez os 2 pontos são obrigatórios. Vamos imprimir. A é menor que B. Vejam agora que para que eu diga ao programa, para que o programa entenda que o bloco do if acabou, eu devo ou terminar o programa aqui, e nesse caso, se eu der F5, ele já vai entender que o programa acabou, que a função está pronta, ou se eu for executar mais alguma outra instrução que não esteja dentro do bloco do if, eu devo então colocar a próxima instrução paralela, vejam, paralela ao if. Else, ela deve obrigatoriamente ter os 2 pontos, print A é maior ou igual a B, certo? Então agora nós podemos dizer que o programa acabou, né? Nós podemos então dar F5 sem maiores problemas. Vamos dar OK. Vamos colocar aqui função, salvar, desejo substituir, ok. Então vamos agora, função, vamos colocar 2,3, A é menor que B, e agora se nós colocarmos aqui função 2,2, A é maior ou igual a B, certo? Ok, pessoal. Era isso que eu queria que vocês vissem, essa questão da indentação do controle de bloco. E agora nós vamos partir agora para essa característica de Python, que também é muito importante, que é o fato de Python suportar tanto a programação orientada a funções quanto a programação orientada a objetos. Isso te dá aí um espaço, né, uma gama de recursos bem grande para você poder programar. No Python, todos os dados podem ser considerados objetos e qualquer variável, mesmo as dos tipos básicos e pré-definidos, possui um valor e um conjunto de operações que pode ser realizado sobre este. Isso aí é um conceito de programação orientada a objeto, então nós podemos
inferir que todos os dados podem ser considerados objetos. Python suporta também funcionalidades comuns na orientação a objetos, como herança, herança múltipla, polimorfismo, reflexão e introspecção. Bom, pessoal, é isso aí. Foram essas as características que nós podemos aqui listar para vocês de Python. É claro que no decorrer do aprendizado nós podemos perceber elas com mais detalhes, né, com mais riqueza. E na próxima videoaula nós vamos ver aí tipos de dados de Python, como são definidas, como são declaradas as variáveis, quais são as regras, será que existem regras para poder criar uma variável, será que uma variável não pode começar com determinado caractere, os operadores de Python, como funcionam, os operadores lógicos, aritméticos, estruturas, no que diz respeito a estruturas de decisão, estruturas de repetição, e o tratamento de exceções, que foi um dos principais objetivos, né, da criação da linguagem, por Guido van Rossum, quando ele quis que o Python fosse o substituto da linguagem ABC. Um dos primeiros motivos era que Python pudesse tratar exceções. Então, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.